Olá, meus amores! Hoje, na nossa aula de História, nós iremos iniciar o livro 4. E vamos começar o livro falando sobre migração. O que é? A palavra migração, ela é originada da palavra migrar. Migrar significa mudar-se, né, ou deslocar-se de um lugar para outro. Pode ser de uma cidade para outra, de uma região para outra, do Rio Grande do Sul, da região sul para a região centro-oeste, da região norte para a região nordeste, isso aqui dentro do nosso país, né? Ou até mesmo de um país para o outro. Então, se a pessoa desloca, muda, ou seja, ela vai passar a viver em outra região, estudar, trabalhar e desenvolver a vida dela em outra região. Nós estamos como turista, por exemplo, né? E voltar para sua casa. Significa realmente você mudar, deslocar de um lugar para o outro. E essas pessoas que migram, que mudam de uma região para outra, nós chamamos de migrante. Uma coisa legal também da gente trabalhar. Então, por exemplo, mudou de um lugar para o outro, migrante. Só que dentro dessa classificação tem outras, que é imigrar ou emigrar, certo? Então, por exemplo, o imigrar refere-se ao ato de entrar em um novo território. E o emigrar é o contrário, é quando a pessoa está saindo de um território. Então, vamos supor que eu moro no Brasil e eu quero mudar para os Estados Unidos. Então, no momento em que eu pego as minhas coisas para ir aos Estados Unidos, eu estou emigrando, eu estou saindo do Brasil. E no momento quando eu chego lá para ter a minha vida, me instalar, estudar, trabalhar, entre outras questões, viver, eu estou imigrando. Então, eu sou um emigrante quando eu estou saindo do Brasil e eu sou um imigrante quando eu chego lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país que tem muitos problemas com o imigrante. Eles não aceitam, né, receber todo tipo de pessoa, tanto que para ir para lá você tem que ter autorização, tem que ter um visto, eles analisam o porquê você quer ir para o país. Já o Brasil é totalmente o contrário. Se a pessoa quer vir para o Brasil, ela vem tranquilamente, mora aqui tranquilamente, certo? Então a gente tem que entender essas duas diferenças. Emigrar saindo de uma região e imigrar é quando a pessoa chegou naquela região. Então, eu arrumei minhas malinhas, estou indo estou saindo do Brasil para uma outra região, emigrante, eu estou emigrando, eu estou saindo. Cheguei na região onde eu quero viver, eu sou imigrante, estou chegando, imigrante, certo? Aqui no livro nós temos uma imagem que representa a obra Navio do Emigrante. O que acontece? Muito tempo atrás, quando o Brasil abriu mão dos escravos, né, libertou seus escravos, começou a faltar mão de obra para fazer os trabalhos na fazenda, na lavoura. Qual foi a ideia? Partindo dessa dificuldade da falta de mão de obra aqui no nosso território, os comerciantes, governadores e pessoas, né, com grandes autoridades no nosso país naquela época, em 1500 e pouquinho, eles tiveram a ideia de fazer propaganda do Brasil para outros países. Então, eles começaram a anunciar para fora do Brasil que aqui no nosso território tinha grandes oportunidades de emprego, que as pessoas poderiam melhorar a vida, mudar de vida, trabalhar, ganhar dinheiro, ganhar terras. Então, o que acontece? Muitas pessoas de outros países, como Itália, né, até mesmo Japão, países longe, né, do continente asiático, começaram a receber essa informação e, nossa, vamos mudar para lá, eu quero melhorar minha vida, porque alguns países viviam guerras, viviam fomes, estavam tendo grandes dificuldades. Então, a população decidiu vir para o Brasil para trabalhar. Só que quando eles chegaram aqui, a realidade não era bem a que foi anunciada. Mas vamos entender um pouquinho melhor agora, trabalhando a migração. Então, a primeira coisa a entender é que esse período iniciou a partir do momento em que a mão de obra escrava não existia mais.
A escravidão não existia mais no Brasil, os negros tinham sido abolidos, eles poderiam viver do jeito que eles quisessem, trabalhar se quisessem, e se eles trabalhassem, eles tinham que receber pelo trabalho. Só que mesmo assim, muitos voltaram para os seus países, quem tinha condições voltou para a África, outros ficaram aqui, mas mesmo assim começou a faltar mão de obra, né, nas lavouras. Então aqui nós vamos falar um pouquinho do Brasil no século XIX, que foi aí um período intenso de migração para o nosso território, né? Então muitos imigrantes lá no século XIX vieram para cá. Por isso, por exemplo, hoje em dia a gente tem bastante turcos no nosso país, italianos, japoneses, entre outras etnias também, certo? Então, o que que acontece? Como a Pro disse, o regime escravagista no Brasil foi extinto, né? Ter escravos, a mão de obra escrava não existia mais desde o ano de 1888, porque foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel, e assim os escravos passaram a ter a ter a autonomia de escolha sobre a sua vida, certo? Só que, claro, que essa Lei Áurea ela não foi assinada de uma hora para outra, né? Teve muitas lutas pela liberdade dos escravizados, né? E essas lutas e rebeliões foram organizadas pelos próprios escravos, pelos próprios negros e até mesmo pelos abolicionistas, que eram pessoas, né, brasileiras, vamos dizer assim, que moravam aqui e entendia que não era certo aquelas ações com os negros, que eles eram pessoas e que mereciam respeito também. Então essa junção, a luta pela liberdade, durou muito tempo, não foi fácil, eles tiveram que persistir, porém, depois de uns bons anos de escravidão no Brasil, foi assinada a Lei Áurea pela Princesa Isabel e a escravidão ela foi extinta, certo? Antes de realmente ser assinada essa Lei Áurea, aos poucos foi se tendo algumas conquistas, como, por exemplo, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados. Então, a partir desse momento, não podiam mais trazer negros da África para ser comercializado aqui. E aí já começou a enfraquecer a questão da escravidão. Só que, claro que, a partir do momento em que essa lei foi determinada, também não se parou naquele dia em diante a escravidão. Não. Muitos comerciantes de escravos, eles faziam as viagens clandestinamente. Só que, claro, que assim foi acabando com essa lei que proibiu, menos intenso, né? Foram menos escravos, não eram constantemente trazidos negros para trabalhar no Brasil. Vamos dar continuidade. Aqui é a representação, né, do trabalho nas lavouras. Então, a partir desse momento que a Lei Eusébio de Queiroz começou a entrar em vigor, não vieram mais aquela mesma quantia de escravos para o nosso território e por conta disso começou-se, né, a faltar a mão de obra. Então, com isso, o governo brasileiro, os fazendeiros, começaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil. Então, aqui fala, a ideia era que essas pessoas passassem a trabalhar nas lavouras, nas condições de trabalho assalariados. O que significa assalariado, galera? Exatamente. Eles receberiam um salário pelo seu trabalho. E assim, eles iriam substituir o trabalho dos negros, certo? E eles também tinham a intenção que esses imigrantes trabalhassem nas fábricas que estavam começando a ser instaladas no Brasil, em algumas regiões, claro. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o maior número de imigrantes que veio para o Brasil naquele período foram os italianos, mas também tiveram alguns portugueses, espanhóis, alemães, russos, japoneses, chineses, austríacos, turcos, árabes e outras etnias também. E ao chegar aqui, muitos trabalhavam na lavoura de café em São Paulo, outros foram para a região do
Paraná e Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Só que, por exemplo, eles vieram para cá com uma visão que teriam as suas vidas melhoradas, porque ganhariam muito dinheiro, até mesmo terras, teriam o seu próprio espaço, um lugar para viver e tudo mais. Só que quando eles chegaram aqui, a realidade não foi bem essa. Por quê? Os donos de fazenda, né, entre outros, eles estavam acostumados a lidar com escravos. Então, eles tratavam os imigrantes da mesma maneira que eles tratavam os escravos. Em muitos momentos tinha agressões físicas, falavam sempre com muita grosseria, eles não tinham um salário muito bom, como foi anunciado que teriam, e em outras realidades que eles acabavam se envolvendo que não era tão favorável quanto foi anunciado, né? E outra coisa também que foi necessário que eles fizessem greves, se falavam que não iam mais trabalhar por conta das condições, da maneira como eles eram tratados, entre outras questões. E com isso, por eles serem assalariados e eles terem essa autonomia de parar de trabalhar, porque se o escravo fizesse isso, eles, na época da escravidão, eles apanhavam, eles iam ter uma consequência bem dura. Já os imigrantes não, porque o regime de trabalho era totalmente diferente. Eles estavam ali porque eles escolheram vir, eles não foram obrigados. Então, o que acontece? Eles faziam greves e falavam que não iam mais trabalhar, entre outras questões. Então, as pessoas, os brasileiros, começaram a perceber, os donos de fazenda ou donos de indústrias, começaram a perceber que não dava para tratar os imigrantes da mesma maneira que eles tratavam os negros. Então, eles começaram aos poucos melhorar essa questão. E aí, com isso, foi se fortalecendo a vida dos imigrantes para o Brasil, certo? E eles trabalhavam também tanto na lavoura de café, como nas indústrias e até mesmo nas fábricas, né? Na região de São Paulo. Tanto que se destacaram e o presidente Getúlio Vargas, ele tinha alguns incentivos para fazer com que mais imigrantes viessem para cá trabalhar em busca de uma melhor oportunidade de vida. Vamos entender um pouquinho melhor as razões para emigrar. Por quê que alguns trabalhadores europeus ou até mesmo os asiáticos saíram da sua terra natal, abandonaram a sua cultura, né, as práticas. A gente sabe que em determinadas regiões os hábitos da população é totalmente diferente, a cultura é diferente, a língua utilizada é diferente. Então é confortável sermos brasileiros morando no Brasil por esse aspecto, certo? Porque aqui as pessoas falam a mesma língua, a gente tem uma cultura já parecida, conhecida e forte, já temos alguns hábitos que as pessoas entendem porque que nós vivemos assim ou nos alimentamos de determinada forma. E quando você sai da sua região de origem para outro país, é como se fosse mudar todos os aspectos, principalmente a língua muda, e naquela época foi uma das grandes dificuldades que os imigrantes encontraram nessa questão do falar português, se conhecer a língua e se adaptar a ela, como também o hábito, a maneira como as pessoas comiam, entre outras questões. Então, por exemplo, um dos motivos eram as oportunidades profissionais, né? Um emprego melhor, ou pelo menos ter um emprego, entre outras questões. Tanto nas fazendas de café, como nas indústrias, por exemplo, e fábricas. Porém, não era o único, não era só por isso. Muitos deles fugiam de guerras. A região onde moravam existiam, estava tendo algumas guerras. Então as pessoas não queriam viver aquilo, não queriam morrer daquela maneira ou ser prejudicado, ter a vida prejudicada, e eles decidiram ir para um outro lugar. Outra situação, outra realidade é a situação de pobreza. As pessoas viviam e muitas vezes ela não tinha uma boa condição de vida, passava necessidade ou fome com a sua família. Então, com isso, elas preferiam mudar de região para buscar uma melhor maneira de viver. E geralmente também essa situação de pobreza era uma consequência das guerras que estavam tendo naquela região. Então, o que as pessoas achavam? Que o Brasil era um lugar de esperanças e riquezas, né? Então, a minha vida vai ser totalmente mudada e eu quero mudar para aquele lugar. E como que acontecia? Eles decidiam vir, juntavam dinheiro, pagavam uma parte dos custos. Aí, quando chegava aqui no Brasil, principalmente na região de São Paulo, tinha um hotel próprio para os imigrantes.
Então, eles chegavam e ficavam naquela hospedaria. E ali eles tinham atendimento médico, tinham uma alimentação, um lugar para dormir, até o momento em que eles encontrassem um emprego. Aí, a partir do momento que eles encontrassem um emprego, descobriu uma fazenda que precisava do imigrante, deu tudo certo, é lá que ele vai trabalhar, ele passava a ter uma dívida, porque a alimentação, a hospedagem dele aqui no Brasil começava a ser cobrada. Em muitas situações, até mesmo uma viagem do seu país para cá entrava nessa dívida. Então, as pessoas começavam a trabalhar, os imigrantes começavam a trabalhar já com uma dívida a ser paga. Então, por esse motivo também, que eles acabavam recebendo um salário muito baixo. E outra situação é que eles trabalhavam em fazendas. E eles estando aqui, eles precisavam se alimentar. Eles recebiam o seu salário, mas eles precisavam se alimentar, comprar roupa, entre outras questões. A gente pode ver na imagem que a família vinha até mesmo com criança. Então, que precisava ter as suas necessidades supridas também. Então, os pais precisavam dar alimento, comida, entre outras questões para as crianças. E com isso, eles já começavam a trabalhar com uma dívida a ser paga. Então, eles trabalhavam muito e ganhavam pouco, porque boa parte ia para pagar essa dívida. Então, aí já começava o choque de realidade, porque eles achavam que estavam vindo para mudar de vida, viver melhor, ganhar mais, e chegava aqui e já encontrava vários problemas desde o início da chegada. Vocês terão aqui um desafio, né? Irão analisar essa frase da Lúcia que diz assim: a imigração é uma expressão de liberdade de movimento, ou seja, a pessoa escolhe para onde ela quer ir, para onde ela quer mudar, onde ela quer viver. Mas também é um produto de escassez. Então a gente precisa, para resolver esse desafio, se for necessário, vai no dicionário e descubra o significado da palavra escassez. E aí aqui o desafio fala: que interpretação você faz da frase de Lúcia? Se necessário, consulte o dicionário, como a Pro disse, né, para saber o significado da palavra escassez. Então, aqui você vai ter que dizer o que ela está querendo passar, qual a informação que ela está querendo passar sobre a imigração. O movimento, né, a mudança de território em outros, que aconteceram muito no Brasil no século XIX. Então, aqui você vai ler a frase e pode ser aqui do lado mesmo, ó, você já coloca a sua conclusão. Lúcia quis dizer, tal, certo? Então, dando continuidade, a gente vai falar do café. Quando os portugueses chegaram, o pau-brasil foi a primeira prática econômica que se fortaleceu muito, depois a cana-de-açúcar, depois o comércio de escravos, a retirada de ouro, entre outros. E aí, a partir disso, o café se tornou uma atividade econômica muito forte no nosso país, principalmente na região de São Paulo, certo? Então, as fazendas de café começaram a crescer, a produção de café começaram a crescer, o cultivo, as lavouras de café começaram a crescer e se fortalecer cada vez mais. E com isso precisava de mão de obra para atender a demanda de venda que estava surgindo ao longo dos tempos. Então, essa galera, os fazendeiros de café, eram os que mais davam oportunidade para a imigração, o que mais apoiou também a imigração, a vinda dos imigrantes para cá, porque eles precisavam muito de mão de obra. E o que acontece? As primeiras mudas de café, elas chegaram aqui no nosso país lá no século XVIII. Então, o café não é um produto típico do Brasil. Eles vieram da Guiana e Suriname, né? Então, são aí regiões da África, por Francisco de Melo Palheta. Ele trouxe as primeiras mudas de café. Ele era um militar brasileiro, certo? As primeiras plantações de café foram feitas na cidade de Vigia, no Pará, onde ele morava. Lá, Francisco de Melo chegou a ter mais de 1.000 pés de café. Como as condições climáticas das terras brasileiras eram ótimas para o cultivo de café, a cafeicultura estendeu-se especialmente pela Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e pelo Vale do Rio Paraíba, região que envolve parte dos atuais estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Após a década de 1860, as regiões oeste paulista
passou a contar também com grandes fazendas de café. Até 1888, os escravos faziam todo o trabalho nas fazendas de café, como o preparo da terra, o plantio e a colheita. No entanto, o crescimento das lavouras e o aumento da exportação do produto, a venda do café para fora do Brasil, fizeram com que os fazendeiros necessitassem cada vez mais de mão de obra. Como nessa época o número de escravos já havia começado a decair em virtude da intensificação das lutas pelo fim da escravidão, a opção foi permitir e incentivar a entrada de imigrantes europeus e asiáticos no Brasil. Então a gente percebe que o café criou uma força muito grande. O aumento do número de fazendas e até mesmo o cultivo do café fortaleceu a ideia de trazer imigrantes, outros povos, para trabalhar aqui. E o que acontece? No início, os fazendeiros eles tinham que fazer o transporte do café no lombo de mulas, certo? Então era um trabalho bem demorado. Então, com o passar do tempo e o aumento dessa produção e o fortalecimento, né, da produção do café, começou a ser necessário gerar outras formas de transportar, até mesmo de uma maneira mais rápida, mais segura, entre outros. E com isso, as ferrovias começaram a ser construídas no Brasil para se utilizar os trens como transporte das sacas de café. Sacas de café são aqueles sacos grandes, cheios de café. E com isso era mais ágil, mais rápido e mais seguro fazer o transporte de café para a exportação desse produto. Então, na nossa aula de hoje, a gente entende um pouco essas mudanças históricas no Brasil. Não temos exercício para fazer, é mais para vocês entenderem o assunto mesmo, porque daremos continuidade nas próximas aulas e aí sim faremos alguns exercícios, tá bom? Beijos, seus lindos. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você ficou interessado, pesquise mais um pouquinho sobre a produção de café no Brasil, sobre a chegada do café no Brasil. YouTube vai ter vários vídeos para vocês fortalecerem esse conhecimento. Beijo, amores. Até a próxima aula.